Só um segundinho. Eu comecei aqui, tá? Tá bom. E, bom, hoje é uma sessão muito especial, sobretudo com uma amiga, né? Nossa, eu acho que essa é a grande alegria do PLV, é de nós realmente, né, desenvolvermos amizades para a vida e uma pessoa maravilhosa, mais uma, né, que nós conhecemos por meio do programa. Somos muito gratos, muito felizes aí com a sua amizade, Gil, e realmente, assim, sempre muito inspiradora. É difícil até seguir um formalismo aqui, né, na nossa sessão, mas eu gostaria de, pelo menos, antes de passar a palavra, fazer uma, como nós estamos gravando, né, e vai ficar aí para o público, para a audiência, um pouco aí da sua história, né, que obviamente é uma história muito, digamos aí, extensa, rica, né, variada, e que começou há mais de 35 anos, né, no jornalismo. Todo mundo lembra de você aí, obviamente, né, na Rede Globo, nos jornais, como apresentadora, repórter, e você cobriu muitos momentos históricos mundiais, né? Se não me engano, começando com o período de redemocratização do Brasil, né? Isso mais ou menos aí há, né, 40 anos, e a partir daí não só no Brasil, mas também fora, né? Como correspondente internacional, e obviamente isso lhe permitiu ter uma visão, né, ampla das coisas, integrada com a política, com a economia, com a questão social, né, muitos temas, e depois dessa jornada você, né, se reinventou, digamos assim, para outros caminhos, e você hoje eu vi que está entre as 10 palestrantes mais demandadas do Brasil e nos mais variados temas. Cada postagem que eu vejo é sobre um tema diferente, Gil. Tem um pouco de tudo, mas enfim, mas no geral, né, eu diria que, e aí, claro, você, pelo amor de Deus, por favor, fala, mas o tema da economia circular, da sustentabilidade, da questão climática, né, é um tema que te toca em particular, né, tem tocado nos últimos tempos, enfim, só como para concluir essa apresentação, né, a Jill ela é formada em jornalismo pela Universidade de Brasília, especialista em SG com MBA pela PUC, que foi onde ela conheceu a Ângela e tudo começou, com estudos avançados em economia circular no European Institute for Innovation for Sustainability, e hoje ela é uma voz reconhecida, obviamente, no setor, está nos principais eventos, enfim, e escreveu recentemente esse livro belíssimo que a Ângela já mostrou, Mitos e Verdades sobre o ESG. E realmente é um tema crucial. Vou passar para você, Gil. Não sei se a Ângela também quer falar alguma coisa, mas só Eu gratidão gostaria. mesmo e dizer que realmente sobretudo, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado, querida. Eu Bom gostaria dia para também. todo mundo, Ângela. Bom dia, querida. Gostaria aqui de ressaltar, né, seu livro, sua obra, fruto aí de muitas histórias deliciosas que você conta, misturando a luz e a sombra, né, misturando o que que pode ser de verdade, né, e que pode ser e que tem que ser de verdade, mas nos trazendo esse debate, essa reflexão sobre o que que nós precisamos de um olhar mais aguçado, mais atento para entender melhor, né, e buscar mais informações sobre o que que é de fato sustentável de verdade, o que que é greenwashing e social washing e tudo mais. Mas dizer aqui que é um enorme prazer te receber como, né, aqui o foco da nossa sessão bônus de hoje, trazendo essa lembrança, né, de quando a gente se conheceu no MBA da PUC. E eu lembro que eu estava prestes a começar, estava deixando alguns alunos entrarem, terminando de arrumar umas coisas, e aí eu escutei uma voz que me parecia familiar, sabe? E aí não tinha aberto câmera ainda, mas escutei e tal. Aí depois eu entrei e eu falei assim, nossa, mas esse nome também me é familiar. E aí, durante o curso, nós fomos, né, identificando aí visões muito parecidas, né? E depois estreitamos laços e foi um enorme presente te ter aqui na nossa rede, não apenas de virtuosos, mas de amigos. Então, é um enorme prazer te ter aqui, Gil, e muito obrigada novamente, viu? Nossa, eu só agradeço, Ângela, Alexandre, agradeço a cada um de vocês por estarem aqui comigo. Um bom dia para todo mundo. Eu quero dizer que meu tempo é agora. Eu gosto muito de ter esse pensamento, é,
na minha mente, então não gosto de falar do que eu fiz, do que eu fui. Meu tempo é hoje, meu tempo é agora. E eu estou num lugar muito especial e sinto uma gratidão profunda por estar nesse lugar especial. E eu fui levada para esse lugar tão especial pela Virtus Company. Não estou falando aqui isso só porque as câmeras estão ligadas aí para fazer uma média com o Alexandre, com a Ângela, mas isso é 100% da verdade. O lugar onde eu estou aqui, esse lugar tão bacana, me foi trazido por Ângela e por Alexandre. E essa história começa e as pessoas se surpreendem muito, uma coisa que eu já identifiquei, que as pessoas gostam de escutar a meu respeito, é exatamente isso, essa possibilidade do novo. Eu me permiti o novo e isso soa até meio esdrúxulo para as pessoas em geral. Então, quando eu conto que eu tenho 58 anos e que vou fazer 59, obviamente, e brevemente, que estou começando um mestrado em economia circular, as pessoas se sentem surpresas, encorajadas e elas se sentem motivadas. Então, eu percebo que o meu trabalho atualmente, parte do meu trabalho, ainda que não seja essa a intenção, é de movimentar as pessoas, fazer com que elas reflitam sobre novas possibilidades para a vida delas. Recentemente, acho que na semana passada, eu fui convidada para falar para auditores de tribunais de contas, pessoas qualificadíssimas, porque elas se esforçaram muito para fazer um concurso público, e o que eu percebi é que elas acabam ficando naquela gaiola de ouro ali do concurso público, dos salários mais altos do funcionalismo público, e elas entram num processo de apagamento muito grande. E falei dessa minha jornada nova, e eu sempre cito a Virtus Company em todos os momentos, eu levo as aspas da Ângela, do Alexandre, inclusive eu tenho um cadernão aqui que eu vou mostrar para vocês do PLV, porque eu sou antiga mesmo, então eu vou anotando aqui, ó, as frases de todos vocês, o que a Tânia fala, o que o Júlio fala, eu vou anotando tudo, a Noêmia, o Rodolfo, porque vocês me ensinam muito e vocês me levam para esse lugar de transformação. Eu entendo que transformação é investimento, e esse é um investimento que eu tenho feito muito grande em mim. E isso foi uma casualidade, eu não me preparei, eu não tive intenção de estar nesse lugar onde eu estou hoje, uma intenção consciente. Foi um processo meio que intuitivo. E eu conversava com o Alexandre que a minha vontade desse papo aqui com vocês era de contar um pouco como a minha jornada, a minha carreira, a minha história tem pontos de interseção com os temas que a gente discute aqui, que a gente conversa aqui no PLV. E acho que a gente pode começar com o tema da diversidade. Eu comecei no jornalismo muito novinha, com 20 anos. Acho que eu. Será que eu consigo mostrar para vocês uma foto? Deixa eu ver aqui. Ah, Tá aparecendo sua tela. tá. Então, vocês conseguem ver essa foto minha? Sim. Aham, cabelão. Isso aqui, gente, eu é a minha filha. Eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. E essa foi uma das primeiras coberturas impactantes da minha carreira. Houve uma tragédia na Chapada dos Veadeiros, que fica a 4 horas daqui. Eu ainda estava no tempo analógico. A minha carreira ela se desenvolveu por também algo que eu acho interessante. Ela se deu com a abertura democrática. Eu comecei a minha carreira cobrindo as eleições que levaram Fernando Collor de Mello à presidência da República. Vou falar um pouco sobre isso mais para frente. E também com essa revolução digital, né? Aí eu estava na Chapada dos Veadeiros, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, era assim que a gente trabalhava. Então a gente recebeu uma mensagem a gente acompanhava a rádio dos bombeiros e a gente recebeu essa informação de que tinha havido uma tragédia na Chapada dos Veadeiros. Eu corri para lá
com a minha equipe e uns jovens foram tomar banho de cachoeira e não atentaram para uma regra básica em cachoeira, que é olhar para a cabeceira do rio. Se lá tiver preto, se tiver nuvem cinza, sai correndo, porque a qualquer momento pode vir uma onda e engolir todo mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Esses jovens tinham acabado de concluir o ensino médio, estavam indo para a universidade, foi uma comemoração por terem passado no vestibular e eles morreram afogados. Então, eu não tinha contato nenhum com a redação e eu fui para lá. Eu era jornalista do jornal local, que cobre, está faltando médico no posto de saúde, tem buraco no asfalto. Era esse o meu trabalho ali naquele momento. E eu fui para essa cobertura, gravei tudo lá, voltei para a redação. E aí o editor-chefe, que era o editor-chefe do principal jornal do país, olhou para mim e falou assim: ele viu que a reportagem, que o tema, o assunto tinha um apelo é, muito interessante, inclusive para exibição em rede nacional, para todo o país. Afinal de contas, era uma tragédia, era o fim do sonho desses jovens. A questão, a nossa função social de explicar os riscos de se tomar banho numa cachoeira. Então, tinha elementos ali que eram muito interessantes para a audiência. Mas ele olhou para mim e falou assim: cabelo ruim não entra. Isso foi um grande susto para mim, porque até então eu me achava, fui criada assim, meus pais sempre me elevaram a minha autoestima, então eu me achava linda, achava que, uau, hoje eu voltei a usar o meu cabelo ruim, né? E eu branca, com esse nome de Natural, rica, natural. natural, mas eles chamavam, né, de cabelo ruim. Imagina eu branca com esse nome de gente rica, com essa cara minha, que eu sei que é um diferencial pelos padrões estéticos aí, do queixo quadrado, da boca, não sei o quê. Então eu me achava o máximo. E aí o cara vai e diz: cabelo ruim não entra. E eu gostava, imagine se eu sofri esse tipo de ataque, como outras pessoas, que espaço outras pessoas com diferentes aparências, né? Que tratamento elas teriam? E aí eu comecei um processo pessoal, porque eu gostava muito da minha profissão, eu queria seguir minha profissão, e aí eu comecei a mudar para ficar igual às iguais. Era essa a minha ideia, e eu me desenvolvi muito bem na carreira, me adaptando a isso. Eu fui, olha, vocês vão ver aqui, eu fui mudando o meu jeito de me vestir, meu jeito de usar o cabelo, de cortar o cabelo, eu fui me adaptando. Aqui eu estava no Oscar, né? Cobrindo o Oscar em Los Angeles, eu cobri durante 4 anos. Aqui, durante muitos anos, 3 ou 4 anos, eu fui a única substituta da principal apresentadora do principal jornal do país. Então, se ela tinha uma dor de cabeça, eu tinha que pegar o avião aqui em Brasília e ir correndo para lá para apresentar o jornal. Como vocês podem ver, a minha imagem aí era uma imagem construída para passar essa hegemonia, né, estética de uma pessoa branca com esse cabelo, com esse formato. A ideia era que eu não tivesse Padronizada, pasteurizada, pasteurizada. pasteurizada e que não aparecesse ali a minha essência, né? Aqui uma outra, e aí, por fim, esse novo momento aí que eu fui para o palquinho, que eu gosto de dizer que já é uma nova fase que eu fui no palquinho. Então, gente, para Com cabelo começar no natural, nosso né? Hein, é, Ju? Cabelo natural, vamos ser. cabelo natural e natural comigo mesma também, né? Então, o que eu gostaria de falar para a gente começar o nosso Está papo aqui. compartilhando ainda o Agora eu seu estou mostrando o Golden. potato. Peraí, deixa eu tirar aqui. Como é que eu tiro isso, mamma mia? Ah, pronto. Agora sim. Peraí. Foi. Já deu, já Oi? deu. Não, não, agora você voltou. Agora eu voltei. Peraí, gente. É, Stop sharing. pronto. Já Agora deu. tirou. Então, eu quis começar nessa nossa conversa por isso, por esse assunto que pode parecer uma bobagem, pode parecer uma superficialidade, mas não é. E eu descobri, falando
sobre a importância da Virtus Company na minha vida, eu tive uma consciência muito grande disso quando eu entrei por acaso no Fem Leaders. Já falei com alguns de vocês de como o Fem Leaders é importante, como eu defendo que ele seja, Deixa eu só inclusive. explicar, Gil, deixa eu só explicar que o Family Leader é um programa, para quem não conhece, é um programa só para mulheres que eu conduzo já há 4 anos, né, Gil? Então, fecha É, aspas. eu quero falar um pouco do Fem Leaders, porque o Fem Leaders é vinculado à Virtus Company e eu comecei falando que eu estou nesse lugar e estou nesse lugar muito especial e muito feliz, e graças à Virtus Company. E o Fem Leaders faz parte disso. Eu entrei muito por acaso nesse Fem Leaders, recebi um e-mail, um convite. Ah, você quer participar do Fem Leaders? E eu falei, o que será Fem Leaders? Eu não sou líder, não sou liderança, nunca fui, eu sempre fui colaboradora. Mas eu entrei muito com esse interesse, visto que eu tinha decidido buscar esse novo caminho de palestras, e eu então precisava de um letramento, eu precisava aprender e entender o que estava acontecendo. Para minha surpresa, gente, quando as câmeras abriram para a primeira sessão do Fem Leader, eu me vi como uma minoria. Eu não sei se a Ângela pode me corrigir, mas a impressão que eu tive é que o Fem Leader estava reproduzindo a PNAD contínua. Então, ali, eu, branca, de classe média alta, tal, 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 com cabelo bom, eu era minoria. E havia uma maioria de mulheres incríveis, com formações das mais diferentes, com mestrado, doutorado, pretas, retintas, negras, pessoas com autismo, mulheres com deficiência, inclusive visual. E foi para mim aquilo assim, um admirável mundo novo, acreditem. Eu não tinha essa percepção, isso que a gente fala, e esse chavão do lugar de fala e tal, eu não tinha noção nenhuma do que essas mulheres passam, da visão que elas têm do mundo. E foi no Fem Leader que eu encontrei esse lugar de uma compreensão do que é essa tal agenda de diversidade, que inclusive eu tenho falado sobre isso em diferentes organizações e agora com uma percepção bem diferente. Eu vejo que o problema da diversidade continua. Eu mostrei para vocês uma foto dinossáurica lá do tempo do Australopithecus, quando eu comecei na profissão. Mas eu vejo que essa questão da diversidade, ela não foi resolvida nas organizações no Brasil. E isso vale, inclusive, para empresas de comunicação. Quero dizer aqui que a minha conversa com vocês não se refere a um determinado grupo onde eu trabalhei, até porque eu trabalhei em 7 organizações diferentes, e a Globo foi apenas uma delas, aliás, não, a mais importante delas, onde eu fiquei a maior parte do tempo, mas aqui eu não estarei me referindo à Globo ou ao SBT ou ao Correio Brasiliense. É uma impressão, uma avaliação do setor mesmo. E se a gente for pensar, um setor muito importante, porque afinal de contas, ainda ontem eu li uma pesquisa mostrando que o brasileiro, 30% dos brasileiros assistem à TV aberta religiosamente todos os dias e 18% frequentemente. Então, a TV ainda é muito importante para nós brasileiros, ainda que o Scott Galloway venha dizendo, né, o Júlio que teve com ele, venha dizendo que acabou a TV e que agora é só o streaming. O streaming é a grande tendência do momento. Eu concordo com isso, o Brasil também está nisso, mas o brasileiro ainda é muito influenciado pela TV, pelas novelas, pelo jornalismo. E o que eu vejo, e aqui eu estou falando não especificamente em relação a uma determinada empresa, é que minhas colegas ainda estão com uma dificuldade tremenda de entrarem nesse lugar da diversidade. O padrão estético continua sendo o mesmo. Então, mulheres negras, por exemplo, elas até conseguem alguns lugares de visibilidade, mas se você for ver, não são
elas têm que se adaptar, são Barbies negras, na verdade, né? Elas têm um padrão estético todo reformulado. Tenho a dizer para vocês, ainda nessa parte bem superficial, que hoje eu vou dizer uma coisa até meio ousada. A maioria das minhas colegas que estão no ar em estúdio usam uma peruca, um aplique. Elas estão ali, vocês estão assistindo as notícias delas, falando sobre todos esses fatos da política e elas estão com cílios postiços, uma, um aplique de plástico que a gente bota nos cílios para que eles fiquem assim bem grandes. Elas usam uma peruquinha no cabelo para o cabelo ficar volumoso, grande. Quando vocês viram um cabelão, vocês vão saber aí. Então, esse processo todo, que é um processo que é para um casamento, para uma festa, mas é diário para transmitir notícia do que está acontecendo com o ex-presidente preso ou com o atual presidente, com os jabutis dele. Então, isso me preocupa muito, porque eu vejo que só reflete uma dificuldade ainda de abrir espaço para diversidade. Nós Gil, vimos agora uma novela, e eu não olha só. acompanho. Gil, olha só que interessante, só queria pegar um gancho, né, que, por exemplo, a ideia, né, da imprensa e do jornalismo é passar a verdade, né, ou passar fatos que representem a verdade. Mas você vai passar a verdade sendo que você não tá de verdade ali, né? Você não tá autêntica ali, né? E isso, Então, Ângela, eu percebo nessas minhas andanças aí que isso vale para a maioria das organizações. Então, a coisa que uhum, eu sim, mais vejo é um debate sobre liderança feminina, e aí é um tal de sair catando, gente, catando, pensando. E é sempre lideranças, né? E aí, essas lideranças é uma diretora de RH, é uma diretora de sustentabilidade. Quando você vai ali conversar, e aí? Você lá ou na de sua empresa, você marketing, fala com quem? Fala com ninguém. Ela está ali para exatamente para ir para esses eventos. Isso me é token. entristece muito, que é um padrão que ainda acontece. 40 anos da minha carreira, a coisa não mudou muito. A coisa ainda é muito tokenizada mesmo, né? A diversidade não existe ainda nas organizações, inclusive nos meios de comunicação. Eu percebo que isso aí ainda é um problema. E agora, com essa mania desses novos procedimentos estéticos, é uma loucura. Então, são dentes falsos, o cabelo é falso, uma série de injeções, e tá tudo bem, as pessoas fazem o que quiser com o rosto delas, mas o que me incomoda é a padronização que permanece, não abrindo espaço para diversidade. Então, ainda falando aí sobre a minha jornada, sobre essa grande estrada, né? Para vocês, essas questões do mundo corporativo, da governança, talvez sejam bem comuns, né? Mas para mim, eu sempre fui uma colaboradora, eu sempre fui uma liderada. Então, é uma grande surpresa para mim cada sessão em que a gente trata, por exemplo, das questões de liderança. E eu gosto muito de escutar e refletir. Então, essa liderança que confia, inspira, isso que o Alexandre fala muito da mudança da era das máquinas para a era dos sistemas, e eu fico assim, gente, mas eu sempre tive e continuo na era das máquinas. Porque o comando e controle ainda é uma realidade onde eu estou, nas organizações que tratam que são ligadas a meios de comunicação, nas organizações de jornalismo, o comando e controle ainda é a realidade. Não tem essa coisa de confia e inspira, não. Eu tive um chefe que o nível de paranoia era tão grande, mas tão grande, que ele uma vez recebeu um colega meu e esse colega entrou na sala dele e ele estava com um relógio, ele tinha mania de girar o relógio assim. É, Era um tique nervoso, ele ficava girando o relógio. E esse meu chefe se calou e saiu ali da sala e foi para o banheiro, encontrou um colega em comum e disse assim: o fulano está me gravando com o relógio.
Tô falando de uma coisa assim, isso foi ano passado, gente, ano passado. E é uma liderança e que conta, que pensa esse tipo de coisa. Então, comando e controle ainda também é uma realidade muito presente. É engraçado que eu sou convidada para falar para diferentes empresas e eu vejo como existe essa queixa, né? Existe essa queixa do controle, de que não há liberdade, de que não há confiança, há uma falta muito grande de confiança nas organizações. Então, isso é um tema que eu venho tratando também. E eu sempre me surpreendo assim nas nossas sessões, porque eu falo, gente, em que mundo que eu tô? Porque assim, tudo isso que a gente trata, ou grande parte das coisas que a gente trata, eu vivi na pele. Já aconteceu de eu ter uma chefe, eu estou aqui na minha mesa de trabalho a chefe subir literalmente na mesa gritando, porque eu tinha que entregar logo um texto, né? Então, assim, isso acaba me levando para algo que eu quero me afastar, sabe, gente? Essa consciência das dificuldades acaba me dando essa visão cínica que o Alexandre fala muito. E eu tento, é uma briga individual, eu tento fugir disso, mas na verdade é sempre um confronto. Então, em relação à governança, por exemplo, voltando lá para aquela foto do cabelão e tal, ali naquele começo, que era a abertura democrática, a cobertura do primeiro governo eleito democraticamente, né? Eu caí na editoria que a gente chama de judiciário, que nada mais é do que cobrir PGR, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Supremo, é essa geleia geral que a gente chama de judiciário. E aí eu fui cobrir as investigações ligadas ao Paulo César Farias. Então a gente se reunia num botequim aqui em Brasília, chamado Mané das Codornas, com os investigadores, a gente pedia uma escola, um litrão, e ali a gente fazia uma troca, né? Porque o jornalismo é isso, é uma relação, sim, com as fontes de extrema confiança, e o sigilo da fonte é super importante. Essa cultivar a fonte é um processo longo e de muita confiança. E eu ali era muito novinha. Gente, quando eu comecei no jornalismo, eu lembro que uma vez eu fui ainda no jornal local. Eu fui entrevistar não sei quem, ele falou Boca de Lobo. E eu falei, que é isso, Boca de Lobo? Eu tinha 20 anos, não sabia o que era Boca de Lobo. Enfim, eu era muito ingênua e caí nessa coisa maluca que era desvio de dinheiro, corrupção, suborno. Então, as investigações, eu saía de lá, assim, de uma conversa com uma fonte, com o olho assim arregaladíssimo, que eu falava, gente, como é que é isso? Né? Havia planilhas com em vários inquéritos, eu cobri todos os grandes escândalos de corrupção nesse país, todos. E eu cobri os pequenos também. Então, uma coisa que era bem comum era uma planilha para a distribuição de propina, e essa distribuição se dava conforme a hierarquia. Então, assim, o cara da secretaria da comissão de licitação, ele ganhava um fim de semana em Guarapari, de ônibus, estava lá escrito, né? E o cara presidente da comissão de licitação, não, aí ele levava um pacote da CVC para Nova York. Já o ministro, aí ele levava um envelope de dinheiro. Era assim o negócio, escrito, né? E da pré-história Tudo bem para o momento, controladinho, né, Gil? Tudo bem exato. controladinho, né? E da pré-história até a atualidade, vocês acompanharam o caso da Odebrecht, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, isso foi outro dia, né? Distribuição de dinheiro, de propina, e tudo ali planilhado, né? No Excel, distribuição de relógio, Rolex com não sei o que do Congresso, os presentes e tudo mais. E o que eu vi, Era o departamento de operações estruturadas, né, o Gil? Departamento de Operações Estruturadas tinha um diretor que foi o principal delator e que ele tem aqui um restaurante em Brasília que eu, inclusive, frequento, um restaurante ótimo e tal. A vida seguiu normalmente.
Esse é o grande desafio que eu sinto, porque a minha visão cínica continua. Quando eu acordo e vejo, por exemplo, esse jabuti que o Mauro compartilhou hoje com a gente, uma reportagem do Estadão mostrando que o próprio Ministério da Fazenda botou ali um jabuti num projeto de lei para oficializar a bandalha, as práticas inadequadas. Então, isso me dá uma visão cínica, um pessimismo muito grande. E daí porque, mais uma vez, voltando para o começo da minha conversa, o PLV, para mim, ele me alimenta. Porque não é que eu me iluda, mas eu entro num lugar em que eu vejo outras possibilidades, além dessas que caem como uma bomba every single day na minha frente, né? Ainda essa semana, semana passada, eu fui convidada para participar de um evento pré-COP. O tema era COP 30 e era com empresas do setor de combustíveis fósseis. E aí, na reunião de briefing, vai ser incrível, nós vamos falar da COP 30. A gente só quer te pedir um favor. Não cite COP 30. Tá proibido falar de COP 30. Gente, mas o tema é COP 30. Não, mas nós queremos uma transição energética justa. Você entende o que é justa, Juliana? Justa? Justa, justiça. Não, justa é porque nós vamos continuar explorando o petróleo. É isso. E, por favor, Foz do Amazonas, esse tema é completamente proibido. Então, é isso diariamente, esse tapa na cara que eu levo, que é. Eu contei outro dia aqui que eu fui num evento de energia que tinha um gerador a diesel no backstage, porque era de uma empresa que, inclusive, provocou um dos apagões aí mais terríveis dos últimos tempos, uma empresa que tem problemas sérios, inclusive de compliance e tudo. E tinha um gerador a diesel no backstage. Eu estava falando lá sobre sustentabilidade. É isso, gente. É esse estica e puxa diário que me entristece muito. E estar aqui no PLV me dá essa possibilidade de mudança de chave, de tentar mudar a chave, pelo menos, né? E aí eu tenho encontrado, principalmente no cooperativismo, que tem muitos problemas também, mas eu tenho encontrado um lugar onde as coisas têm uma coerência um pouco maior. Então, eu gosto muito de falar para cooperativas. Eu sinto que ali está todo mundo é, pelo menos conectado com os princípios, com o propósito, ao contrário de outras organizações, de outros modelos que continuam ali naquele sistema, na era das máquinas que o Alexandre tanto fala, né? Ainda sobre governança e sobre o que a gente vem falando aqui de compliance e daquilo que a Vicky Bloch escreveu com tanta maestria da exaustão moral, né? Que é o que eu sinto diariamente também, porque eu convivo com isso de estar no bastidor e ouvir isso. Ainda ontem eu fui convidada também para falar aqui, acabo mordendo a minha língua, para falar para uma cooperativa. E essa cooperativa teve um problema sério uns anos atrás, que contratou trabalhadores em condição, eles estavam praticamente escravizados. E a cooperativa me convidou para falar sobre impacto social, sobre iniciativas de impacto social, e eu falei, olha, mas vocês tiveram esse problema aí, né? Contrataram trabalhadores da Bahia que estavam praticamente escravizados. Não, nós não contratamos. Nós contratamos uma empresa que contratou essas pessoas. Então você não vai falar nesse assunto. Esse assunto não existe. Então o que eu percebo é isso, continua esse esforço para botar as coisas embaixo do tapete e para a mudança não acontecer de verdade, né? Tem um Gil, empresário aqui em Brasília, que aliás eu Gil, conheço bem. Gil, peço desculpas por te interromper, mas eu acho que é bastante importante pegar e fazer um gancho aqui com algo que o Guido Palazzo vem e fala para a gente já, né, há alguns anos, e ele fala sobre ética, também é um amigo nosso da Universidade de Lausanne,
e publicou recentemente, né, o livro The Dark Pattern, sobre os maiores escândalos, né, de corrupção do mundo. E no estouro da invasão da Rússia, na Ucrânia, e aquela discussão sobre, bom, você continua com seus negócios na Rússia, você continua, o que que você, né? Se você é empresário brasileiro, o que que você faz, ou empresário de qualquer outro lugar? E aí ele fala assim, olha, nós estamos nesse mundo, as nossas mãos já estão sujas. A questão é o quão sujas você aceita que elas estejam e você enxerga que elas estejam, né? Então, quando você falou, tá, o cooperativismo, né, é sensacional, porque a gente vê Uhum. essa, e eu concordo, É, eu sinto a mesma coisa, mas não quer dizer que todas as cooperativas sejam perfeitas e é muito difícil para a gente conviver com essa imperfeição e com essa incoerência presente, mas é justamente essa realidade mais macro que envolve a luz e a sombra a todo momento, né? E a possibilidade dessas duas ao mesmo tempo. Então, sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, bom, você tem algumas possibilidades, e ele falava, você tem algumas possibilidades. Bom, você vai continuar fornecendo produtos para a Rússia ou, né, insumos? Em que medida você vai afetar a população russa? Quem vai sofrer com isso? Em que medida você vai apoiar para esse sistema continuar ou não? Então, é, há necessidade de pausa para reflexão para ver o quanto que a gente aceita, né? E o quanto que enxergar que nossas mãos estão sujas ou não, porque aqui nesse celular aqui, no de todos nós, também tem trabalho escravizado, né? A gente só não sabe aonde direitinho, mas tem, né? Então, quando nós vamos pesquisar, acho que o nosso objetivo é buscar a maior coerência possível, mas não a perfeição, porque ela não existe, né? sim. Então, é um desafio grande. E o que me conforta nesse lugar de transformação, e que é um lugar que exige todo esse investimento, estar aqui com vocês, é que há espaço para escuta, e como eu falei, as pessoas querem, elas têm um desejo de escutar que é possível uma transformação. Isso eu percebo onde quer que eu vá. Então, para dar um outro exemplo ainda nesse ambiente aí da governança, eu percebo que muitas empresas têm investido ou investiram anos atrás em compliance, em departamentos de compliance, mas o que eu vejo também na prática, recentemente eu acompanhei o caso de uma pessoa que foi demitida em decorrência de denúncias do compliance, e a empresa tomou uma decisão de não trazer isso, ela apenas foi desligada, não foi dito o motivo pelo qual ela estava sendo desligada, porque a empresa entendeu que aquilo ali resultaria numa ação trabalhista que poderia ser onerosa para ela. Então, as coisas não são ditas, as coisas. O compliance é mais ou menos. Numa empresa de comunicação que eu conheço bem, a principal liderança disse: compliance sou eu. Então, assim, ainda existe esse tipo de problema, mas o que eu vejo quando eu vou com a minha fala ali, que eu estou estudando, que eu estou tentando mudar as coisas, que eu quero ver o lado positivo, eu sinto que as pessoas ficam assim ávidas para escutar aquilo, ainda que elas saiam dali e entrem no mainstream delas, no dia a dia de bater cartão, de fazer trabalho repetitivo, de serem canceladas, mas quando elas escutam uma fala que exercite, pelo menos assim, a possibilidade de mudança, elas ficam muito bem, elas precisam disso. E aí eu tenho encontrado essa minha voz, né? Assim, tem sido muito legal eu perceber que as pessoas querem escutar uma mensagem de esperança que não eu não saio ali contando uma historinha da carochinha, são histórias possíveis. E é aí que entra a economia circular na parada. Até então, tudo que eu vinha estudando sobre ESG acabava nesse tal de greenwashing mesmo, né? É, mas aí na economia circular eu vejo que é um caminho possível, porque é um caminho que as empresas, inclusive, conseguem trilhar com um pouco mais de integridade.
todo o resto fica um pouco mais difícil, né? Mas na economia circular, primeiro que provoca uma maturidade maior nas empresas, o, acaba que a mensagem acaba sendo transmitida para todos os stakeholders, a gente tem uma possibilidade de alcançar uma maturidade maior. Então, é um negócio que está começando muito, mas está começando muito lentamente, mas eu acredito que tem uma perspectiva de futuro. Então, eu estou interessada na economia circular porque eu acho que ela é possível. Ela é algo que não vai ficar só no washing, que ela tem margem para triunfar, sabe? Até dentro desse ponto, você sabe que este mês nós conversamos no segundo ciclo sobre o livro lá da Economia Donut, né, que você conhece muito bem. E é uma coisa tão óbvia, né, quando a gente lê que o nosso modelo hoje, que é esse modelo linear, que é, né, você pegar alguma coisa, processar, vender, usar e depois, entre aspas, né, jogar fora, ele é um modelo completamente ilógico, né, que não é insustentável por definição, e não tem muito outro caminho, né, que não seja algo mais de ciclo, né? Como é tudo na natureza, né? É um ciclo, a natureza são ciclos. E eu acho que a gente está, enfim, saindo, talvez, né, dessa mentalidade só linear, mecanicista da era industrial para uma mentalidade mais associada ao que é a natureza, porque a natureza é sustentável assim, por meio de ciclos, né? Eu estava até lendo o livro do marido da, da criadora dessa economia Donut, né? O Krishnari, que é um filósofo incrível e ele tem essa mensagem de legado, né? Eu estava lendo o livro Como Ser um Bom Ancestral e ele tem esse interesse em fazer com que a gente reflita e tenha esse pensamento de longo prazo, esse pensamento de um futuro possível. Mas eu entendo que a economia circular, ela acaba botando a gente sai um pouco da filosofia, do sonho e fica a coisa real mesmo. Então, recentemente, aliás, foi uma indicação da Vânia Bueno. Ela me ajudou e eu fiz uma mediação de um Fórum Mundial de Economia Circular que se deu aqui, aí em São Paulo. E eu vi experiências muito interessantes de grandes empresas, de grandes indústrias que estão já aplicando economia circular para fabricar produtos, para repensar processos. Então, assim, me deu uma esperança. É claro que é sempre essa esperança com essa negatividade que eu encontro aqui no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu moro em Brasília. E eu transito no Congresso, no Palácio do Planalto, porque essa foi a minha vida sempre, né? Eu tenho uma facilidade ali. O que eu percebo é que a advocacy aqui em Brasília, ela se dá com muita facilidade para grandes grupos que ainda são do sistema linear, baseados em combustível fóssil, esse Brasil e esse mundo mais atrasado. E empresas que tenham essa pegada de sustentabilidade, de tentar mudar as coisas, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer advocacy aqui em Brasília, sabe? Elas encontram portas fechadas. Então, isso é algo que ainda me incomoda muito nesse peso e contrapeso, né? Que eu fico buscando a positividade, mas tem sempre essa negatividade tão forte. Tem um empresário aqui em Brasília que eu conheço muito bem. Ele, inclusive, é pai do filho, pai de um menino que é muito amigo do meu filho. E esse sujeito, desde lá, quando eu estava no, no tempo do Australopithecus, no começo do jornalismo, esse cara já vendia coisas para governo federal e ele esteve praticamente em todos os inquéritos que eu cobri. Então, ele vendeu fardas do exército superfaturadas, ele vendeu kit de escova de dente superfaturado, ele conseguiu vender trilhos para Norte e Sul, os trilhos não tinham a mesma bitola do trem. Então, ele vendeu esse negócio, mas aí, gente, eu estou falando coisa de bilhões. Então, o trem não tinha como encaixar e passar ali no trilho. Ele conseguiu essa habilidade.
Na Covid, ele vendeu respiradores superfaturados e que não funcionaram, e nada aconteceu com esse sujeito. Ele continua aqui. Ele, de vez em quando, ele tem algum problema com a Lamborghini, que ele bate o carro e aí o Detran vai lá e, putz, acabou com a Lamborghini. Essa é a grande notícia da cidade, né? E nada acontece, sabe? Então, eu tenho esse peso na negatividade ainda muito forte, essa visão cínica ainda muito forte na minha vida, porque ela fica toda hora me sacolejando, me lembrando dessa negatividade, mas tem esse outro lado que eu quero acreditar da positividade, de um futuro possível, né? E é esse que eu venho trilhando, e graças ao PLV. Tem horas que eu fico assim num desânimo muito grande, aí eu entro aqui na sessão com vocês e saio assim, ui, ganhei um pouco de oxigênio, né? E é isso, é o que eu venho fazendo no meu dia a dia. Atualmente eu trabalho basicamente, como o Alexandre falou, como palestrante, né? Eu digo para todo mundo que eu não sou especialista em nada, o que eu sou é jornalista, eu gosto de contar histórias, e eu acho que eu sou uma boa contadora de histórias, as pessoas gostam, e gosto também de levar essa mensagem de que é possível fazer as coisas de forma diferente. Essa é uma outra habilidade que eu acho que eu tenho desenvolvido, né? Querida, muito obrigado aqui pela sua presença. São tantas histórias, né, que você conta tão bem, e em temas tão variados aí, né, que as possibilidades são muitas. Então, E pessoal, uma encaixa na outra, que tu puxa outra, que puxa outra, e todas são maravilhosas, interessantes e trazem esse processo e essa contradição ambulante que é o ser humano, né? acho É, que, ó, e aí, complexidade. pessoal, quem, por favor, né, desejar realizar perguntas das mais Não, variadas Lau. aí para Dil, por favor, levante a mãozinha. O João já se habilitou aqui e os demais. Vamos aproveitar aqui para bater um papo bem bacana. Oi, João. Olha, espetacular ter essa oportunidade, enfim, Juliana, interagir, conhecer aí o seu trabalho. A questão de corrupção é uma coisa que a mim me incomoda muito. Quer dizer, podemos ter esperança, quer dizer, e das suas observações, reflexões, o que cabe à sociedade civil organizada, o que cabe a nós fazer? Eu entendo que nós, brasileiros, ainda temos uma imaturidade. Nossa democracia é muito novinha, né, João? Assim, ainda que eu seja pré-histórica, mas vamos pensar, vamos combinar que o Collor foi outro dia. E o Collor foi condenado por corrupção no ano passado, né? Então, assim, o primeiro presidente, depois de anos de ditadura, a coisa é tudo muito recente. Então, eu acredito, eu entendo que seja um processo nosso. Nós estamos num processo que é algo que a gente vê muito aqui no PLV. Tudo é processo. Nós estamos em transição. Eu lembro muito daquela placa de obra, né, de construção. Estamos em construção. Há quantos dias sem um acidente e tal? Nós temos que ir marcando mesmo porque é um processo de transição. E aí, quando eu vejo um Felca, alguém de vocês conhecia esse tal de Felca? Eu nunca tinha ouvido falar nesse tal de Felca. Eu não E isso me conheço, viu? impressionou muito. Se você puder me É falar o- quem é, porque eu ainda não conheço, viu, Dil? Estou sendo Então, apresentado agora. Felca é um eu ouvi sujeito, falar, eu um falei, gente, eu jovem. nunca tinha ouvido falar, que bom que ninguém, eu não estava tão perdida assim. Ele tem 26 anos, eu acho que 26 ou 27. Ele é um moço que se apresenta assim como um nerd, tem um cabelão bem compridão, e ele é um fenômeno no YouTube, no streaming, que é esse lugar que o Scott Galloway fala sempre que é o novo lugar, que a gente não tem mais que buscar referências nos canais de comunicação tradicionais, que hoje o streaming é muito mais forte. E nesse ponto, essa fala do Scott Galloway, ela sim fez todo sentido. Já há muito tempo o Ministério Público e investigadores, a polícia, vem denunciando a adultização e o uso inadequado de redes sociais para abusar de menores, de crianças e adolescentes.
E aí, um dia, esse Felca, que tem um lugar de fala incrível, porque o lugar dele é esse aqui, é o lugar virtual, ele pega e entra aqui, igual a gente na telinha, e fala assim: gente, eu vou mostrar para vocês como é que o algoritmo funciona. E aí ele cria uma Ele conta, pesquisou durante um bom tempo, né, Gil? Ele parece né? que ele ficou pesquisando por um bom tempo para fazer tudo direitinho, né? Não foi assim de uma hora para outra, fez um Sim, trabalho. mas ele mostrou rapidamente como você cria uma conta de uma criança, né, ali, e em segundos o algoritmo encaminha para pedófilos, não é isso? E aquela criança cai numa rede de pedofilia. Só que muitas das denúncias que ele fez ali já tinham sido investigadas, já tinham sido divulgadas pela imprensa e sem nenhuma visibilidade ou pouquíssima visibilidade. E quando esse Felca vai e faz o videozinho dele ali, que a gente está vendo aqui, a coisa ganhou assim uma dimensão tremenda. Então, isso também me faz refletir sobre esse caminho da esperança, né? Que essa pessoa tão maravilhosa, tão jovem, que está usando uma linguagem que a gente não é mais a minha linguagem, não é a linguagem do Ministério Público, não é a linguagem da polícia, e ele conseguiu, com lugar de fala e com muita propriedade, ele conseguiu jogar luz sobre um problema grande aí, né? E a partir disso, né, Gil? Bom, aqui o Marcelo colocou que está com 49 milhões de visualizações em 3 semanas. E a partir disso, se não me engano, direita e esquerda no Congresso estão juntas para combater esse abuso, a sexualização na mídia e, né, então, e o uso das crianças para esses, né, pelos pedófilos e pelas redes de pedofilia. E aí, João, é onde eu quero responder a sua pergunta, né? E é um espaço de esperança. Você vê que há muito tempo existe um desejo da sociedade ou de algumas partes da sociedade de fazer uma reflexão sobre as redes sociais, sobre a falta de controle, sobre essa várzea que são as redes sociais. E, de repente, um jovem entra e consegue mexer com tudo, mobilizar a direita, a esquerda, mobilizar o Congresso. Então, isso eu entendo que é essa jornada em direção à maturidade brasileira, né, de nós brasileiros em relação a, inclusive, a corrupção. Ainda eu percebo que o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de entender o que é dinheiro do contribuinte. É impressionante isso, é uma coisa distante. Quando a gente fala isso, dinheiro do contribuinte, ele não entende que é o dinheiro dele. Isso ainda é uma dificuldade que o brasileiro tem. Então, quando é exibida uma denúncia de corrupção, de desvio de dinheiro público, a minha percepção é que o brasileiro não entende que aquilo ali é dinheiro dele. Eu me lembro uma vez, em Nova York, teve uma nevasca no Brooklyn, e a prefeitura foi lá e passou as máquinas para tirar aquele monte de neve. Tinha um monte de carro ali embaixo. E aí o que aconteceu, eu achei muito bacana aquilo, que a prefeitura anunciou: ninguém se preocupe, a gente vai dar outros carros para vocês, vai pagar as indenizações, o seguro, tá tudo certo. Destruiu os carros com as máquinas. E houve um protesto generalizado, porque se entendeu que aquilo ali era dinheiro deles, era o próprio dinheiro deles que ia pagar por aquele carro que a prefeitura destruiu. Isso eu acho que o brasileiro ainda não tem. Mas eu entendo que é um processo. A gente tem que ir falando, e quando surgem personagens como esse, como o Felca, de um YouTube, de uma nova linguagem, eu acho que eles ajudam muito nesse processo de maturidade nosso. E Gil, deixa eu só acrescentar aqui algo bem importante que a Carol Coelho e a Camila colocaram. É, eu acho que teve essa ressonância tão grande porque foi genuíno e porque tem coerência. Porque, olha, as duas destacaram, ele não está monetizando nenhum esse vídeo de forma nenhuma. E ele não está aceitando nenhum tipo de patrocínio e tal. Porque se aceita de um, ele já vai enviesar, né, a sua posição. Então, acho que essa coerência a gente vê que estamos sedentos e que ela faz a diferença nesse momento de unir direita e esquerda, que é o que a gente precisa, né?
Vamos. É, e é uma fala com muita integridade, né? E que assim, eu aqui, esse grãozinho invisível, pequeniníssima, o que eu percebo, gente, onde quer que eu vá, é que as pessoas estão desejosas de uma mensagem que diga assim: olha, dá certo, vamos lá. Então, quando eu digo que eu tenho 58 anos, eu estou começando a estudar, voltando a estudar, a minha vida como jornalista, gente, jornalismo diário, é isso aqui o dia inteiro. A produção de notícias nacionais, ela requer conversa com no máximo 9 fontes por dia. São elas que são as responsáveis por fomentar os jornais. Então é isso, é o dia inteirinho batendo papo aqui com essas autoridades aí que estão tocando o país, né? Um dia. Mas, pois não. Não, que eu vou passar só para o doutor Jamal. Acho que o que você está falando é Não, mas a que... Giovana tava para, a Juliana Ah, estava para concluir, Alexandre. Não, é desculpa, só perdão. para é só para dizer isso, que há um desejo muito grande de que a gente, o brasileiro, eu percebo que tem esse desejo de uma mensagem de possibilidade positiva, de integridade, sabe? No fundo, eu percebo isso onde quer que eu vá. E é um lugar muito melhor do que esse onde eu estava, que também era muito importante, mas que me deixava só no cinismo, né? Muito legal, Gil. E acho que o que você falou de quando você conta do seu exemplo, porque tem a ver com aquela coisa lá que o Thich Nhat Hanh enfatiza, que o principal não é o que a gente fala, né? O que a gente passa para as pessoas, é como a gente conduz as nossas vidas, que eu acho que é aí que é o maior ensino e que inspira mais as pessoas. Então tem muito a ver, muito mais com a nossa postura e a nossa coerência que vai reverberar do que qualquer coisa mais cognitiva que a gente fica enfatizando, faz isso, não faz aquilo, né? Mas deixa eu passar aqui, olha, agora a gente vai priorizar aqui as perguntas, porque tem uma fila grande. Pela minha sequência, doutor Jamal, Ana, Rodolfo, Luciano, Júlio e Vânia. Doutor Jamal. Acho que é o Ah, Júlio é o primeiro. Júlio? O Júlio é o primeiro? Eu me perdi aqui, tá? Desculpa. Júlio, Ana, Luciano, Jamal, Vânia, Rodolfo. Ah, bom dia, pessoal. Gil, delícia, muito legal escutar você. É, aliás, até só queria complementar o negócio do Felca, ele ficou famoso, e o negócio da coerência dele, né? Ele ficou famoso, acho que foi 2022, 23. Teve uma onda dessas no TikTok do pessoal ficar imitando um NPC, que é o Non-Player Character, que é um jogador que não interage muito em jogos, e o pessoal ficava imitando e cobrava para cada imitação que uma pessoa fazia, a pessoa pagava por isso. Ele fez um vídeo, ficou famosíssimo também, naquela época, porque ele criticou isso aí e ele não monetizou o vídeo. É a mesma coisa, entendeu? Então, ele é bem coerente, assim. Ele já é um cara que já tem um histórico nessa linha, já no meio, né? Ele é bastante conhecido. E eu estou num evento aqui, que o Scott Galloway estava ontem, que é um evento até dessa turma dos infoprodutores aqui. É um negócio que a gente tem que conhecer, assim, principalmente eu que estou na educação, mas, enfim, só complementando aqui, como o cara, a coerência do cara realmente faz sentido nesse mundo, né, da infoprodução. O negócio, é, a tua coerência, a forma com que você cativa a audiência, etc., de forma correta, é o que vai ser o futuro, inclusive, desse negócio. Bom, mas eu não queria nem fazer pergunta nem nada, eu só queria fazer um comentário para a gente. Foi um dos momentos mais marcantes do PLV para mim, foi o dia que eu e ela a gente fez lá em Campos do Jordão uma dinâmica juntos e que ela, eu não lembro qual era a discussão que a gente ia ter exatamente, mas era um momento que a gente ia falar de alguma coisa muito particular nossa, um negócio que incomodou a gente, não foi, Gil? Eu não me lembro se A era isso. vulnerabilidade, né? Foi um exercício que a gente fez sobre Isso. a Foi, eu vulnerabilidade. coloquei vocês dois para conversar. E foi muito legal porque é assim, né? A gente se conhecia, óbvio, eu tinha a mesma admiração pelo teu trabalho como jornalista, mas pô, quando você está próximo da pessoa, e você contou de como foi duro para você o momento lá que você estava de saída da Globo e como foi complexo isso, porque você saía na rua, você era agredida, de verdade, né? Com as pessoas falando aquelas bobagens todas, globalista e tal. E, pô, eu fiquei muito tocado com aquilo. Eu fiquei imaginando, porra, a pessoa fez um baita trabalho de anos e, de repente, né, com essa ignorância toda, você sofreu tudo isso e aquilo foi muito marcante para mim.
naquele momento, né? E eu não sei se vale a pena você comentar também um pouco disso. Eu acho que É, já até deve ter passado, mas foi um negócio muito marcante para mim aquilo que você me falou. Eu falei, porra, como é que pode, né? Enfim, só isso. Obrigado, viu? Ai, Júlio, foi maravilhoso mesmo, aquela possibilidade que a gente teve ali. Eu me senti muito acolhida por você. Eu quero dizer que quando eu saí, eu fui demitida da Globo, eu sofri um processo muito interessante que a gente já conversou aqui de alguma forma, nas participações da Thaís, por exemplo, sobre burnout e cancelamento. Eu tinha uma atuação muito bacana no meu trabalho. Eu tinha uma função, era coordenadora, editora, apresentadora, produtora. Nossa, eu trabalhava, era muito workaholic. Um dia, o meu chefe, que era isso, chefe, ele falou assim: Olha, você é tão excelente que você vai para o Jornal da Madrugada. Ali, naquele momento, eu entendi claramente que eu estava num processo de desligamento, que se daria em algum momento. E aí foi que quando eu comecei, eu decidi a fazer esse MBA, fiz um MBA em ESG, que vocês sabem, MBA tem todas essas vulnerabilidades, é uma geleia geral, era um MBA online, e um dos pontos altos do MBA foi assim, quando eu esbarrei com a Ângela Donadio, né, que eu não sabia nada, eu estava ali no MBA da PUC, apareceu, e eu falei, nossa, essa mulher tem muito a dizer, né, ela me garfou ali, me conquistou. No dia que eu fui demitida, não sei se é exatamente no dia ou alguns dias depois, fiquei um ano sendo cancelada. Eu conseguia furo, o meu chefe falava assim: não, isso aí deixa para lá. Era um problema quando eu conseguia uma coisa boa, né? E eu conseguia muita coisa boa, mas, ai meu Deus, lá tá ela conseguindo coisa boa, vai ser difícil. Eu fui demitida e alguns dias depois, ou no mesmo dia, eu recebo uma mensagem da Ângela falando assim: você não quer participar da imersão? Eu, que imersão? Que é isso? Eu não sabia nem o que que era e eu caí na imersão da Virtus Company com alguns de vocês, conselheiros de administração, CFOs, eu não sabia nem o que estava fazendo ali, eu me sentia assim perdida, completamente perdida. Mas foi um momento de me encontrar muito grande também, né? E aí eu contei que eu saí, o Rodolfo, por exemplo, ele ficou numa organização, acho que eu me lembro dele dizer que ficou, acho que no mesmo tempo que eu. Mas eu tenho certeza que ele saiu da empresa onde ele atuou durante décadas e ninguém chegou para ele e falou: Ei, você que é da empresa tal. Até hoje eu saio na rua, eu vou comprar cebola e eu escuto Globo lixo, mídia golpista, ou é isso aí, Lula, Bolsonaro. As pessoas cutucam. E como eu sou essa pessoa antiga que veio do analógico, eu sou de uma época em que a audiência chegava a 40% no jornal onde eu atuava. As pessoas paravam para assistir jornal, as pessoas mais ou menos da nossa geração, né? Hoje em dia, não, isso está muito disseminado. Então, ainda é muito presente. É muito comum, se eu sair agora na rua, vai ter gente que vai dizer: Ah, eu te admiro, sou sua fã. Fã de quê? Não, eu saí da TV tem 2 anos. As pessoas não sabem, elas continuam. A minha imagem, essa minha identidade que eu estou tentando desconstruir, botando o cabelo louco e fazendo coisas diferentes, mas a minha imagem ainda é aquela imagem da empresa. Eu carrego a empresa aqui no meu rosto e eu falo isso assim. Também com uma gratidão. Foi uma empresa onde eu aprendi muito, cresci muito, não aceito qualquer pauta que seja para ficar criticando a empresa, não é por aí, né? Eu continuei a minha jornada e não tem jeito, eu saí da empresa, mas ela continua aqui na minha lata, né? E eu tenho que ficar quietinha. No dia lá da catástrofe do Sul, eu quase apanhei. Eu fui ao supermercado por causa da Madonna. Eu estava aqui em Brasília. Teve o show da Madonna no Rio de Janeiro, e aí, por acaso, o jornal encerrou. E agora vamos para o show da Madonna. Só que tinha um monte de gente morrendo no Sul. Eu quase apanhei aqui em Brasília. Não tinha nada a ver com Madonna, com o Jornal Nacional, com o Sul, nada disso. Mas é do jogo, né? Isso, querida. Sentimos muito. Sentimos Ana, muito, querida Ana. Ju, querida, a gente precisa de um retreat com você.
Você, Ai, a Ana é uma referência na minha vida. Olha, eu vou interromper você, Ana. Quando ah, Ai, por estamos com essa fase de palestras, numa sessão do Fem Leader, a Ângela trouxe um estudo mostrando que mulheres, ao contrário de homens, quando buscam uma referência feminina, uma referência positiva, que seja pura luz, elas acabam se sentindo melhor para enfrentar momentos difíceis. É mais ou menos isso, né, Ângela? E eu estava indo para uma é. palestra que era difícil para mim, sabe? Eu ia falar de temas mais profundos e eu estava preparada, mas eu estava insegura com aquela plateia ali. Eu também me sinto insegura, e acho até bom isso, dá aquele calorzinho. Mas eu ia entrar, eu estava no backstage assim, tal, aquela cortinona de veludo vermelho. E aí eu pensei na Ana Siqueira. Eu mentalizei a imagem da Ana Siqueira e eu entrei e a palestra foi um show. você que é maravilhosa. Foi incrível, porque assim, essa técnica chama mentalização mind mirroring, né? Funciona muito bem para mulheres. Você mentaliza a imagem de uma mulher muito forte, e aí o seu discurso vai ser melhor, a sua reunião vai ser melhor, você vai estar mais autoconfiante, seu público vai te. E eu falei isso nesse momento, a Ana apresentou também, né, a sua história, né, Ana? E assim, no dia seguinte, a Gil me mandou mensagem. Eu usei a técnica, eu usei a Ana Siqueira e foi sensacional. Aí eu falei para Ana, eu falei, Ana, a Gil te usou e foi sensacional. Então foi incrível, foi incrível. Nossa, Ju, querida, que honra, que honra. Eu sou sua admiradora. Olha, quero um retreat com a Juliana, contando a história, liderando e fazendo a gente conversar. Espetacular. Olha, algumas coisas vou falar rapidamente aqui, que um monte de gente quer falar. Algumas coisas que me marcaram muito. Meu tempo é agora. Amei isso. Meu tempo é agora. Eu não quero saber o que eu fui ou o que eu sou agora. Achei divino. Padrão visual, né? É inimaginável você jovem ter sofrido questão de cabelo, né? E você imagina o que você falou, imagina o que outras pessoas não passam. Então é inimaginável. É uma padronização extrema, uma padronização extrema. E eu sempre falo para você, a sua voz é tão potente sob a ótica da reputação e do alcance. Então, esse trabalho, essa sua nova vida é muito especial, porque você tem uma potência na sua, na sua voz muito grande, não só literalmente na voz, né? O que você representa. Isso para mim me impressiona demais. A menção às Barbies negras, eu tô de queixo caído, de tamanha. Então, assim, como é fake o que a gente vê e como é produzido, eu tô extremamente chocada com as Barbies negras. Aprendi. O Film Leader é espetacular, também fiz, a Ana Carolina aqui também fez, e de fato me mudou em muitas questões. Meu marido e eu estamos juntos há 30 anos, fizemos 33, fizemos 30 anos de casados essa semana, e volta e meia ele fala assim, mas você nunca pensou assim? E eu falo assim, eu aprendi e evoluí. Então, o Film Leader é muito especial e eu compartilho nos ambientes que eu faço voluntariado, seja mercado de capitais, seja mentoria de universitárias. E na semana passada teve um evento muito bacana de CFA Chartholders no país. Percentualmente, no Brasil, a gente tem um número tão baixo de mulheres certificadas CFA, a gente está próximo da Arábia Saudita. É chocante como isso. E a gente conseguiu reunir 50% das certificadas, e no almoço, na mesa que eu estava, eu só falei das estatísticas da Ângela e mostrando os vieses cognitivos. Eu falei assim, vocês precisam conhecer o Film Leader. Então, eu super propago. E a exaustão moral que você fala, mas você não transparece. É muito bacana isso. Você tem uma animação muito bacana, né? Eu escuto muito do meu marido uma visão pessimista que eu tenho. De fato, eu tenho uma visão pessimista. Eu faço muitas coisas para as coisas melhorarem,
mas eu tenho uma visão pessimista. E você, o cansaço moral, mas você é muito animada, Ju. Então, sua voz potente, sua animação e seus valores, continue aí com tudo. E adorei. E Eu com sou você eu. aqui na minha referência. Travou. Cadê? Travou. Não, eu terminei. É, É? Ah, Luciano. Bom dia, queridos. Bom dia, Angela. Bom dia. Bom dia, Lê. yeah. Juliana, parabéns pela tua história, coisa linda, né? E pela tua coragem na transição que você fez de carreira. Eu concordo contigo, a gente está numa bolha, numa super bolha aqui, né, no PLV, mas a gente, quando a gente soma essas bolhas todas que a gente está, cada um aí logo, logo isso aqui vai estar bem maior do que a outra bolha, né? A bolha que hoje predomina. Então, eu conversei com um colega que também está há 30 anos aí sendo quase que um pastor, né, na mensagem que ele passa para o mundo como consultor e nas iniciativas maravilhosas que ele tem aí, tá em São Paulo. Perguntei para ele, cara, você está fazendo isso há 30 anos e não desiste, né? Quer dizer, a coisa não mudou muito ou mudou pouco, né? Ele, cara, o importante é morrer com integridade, né? Eu perguntei por que ele continua fazendo isso. Então eu já passei da fase do cinismo, eu já passei muito por isso e estou numa fase do morrer com integridade. E aí, a palavra que você trouxe muito e a gente trouxe aqui é a coerência, né? Manter essa coerência com os valores, manter a coerência com o que a gente acredita. E a pergunta que eu queria te fazer é, puta, quando tentam associar a tua marca, a credibilidade que você construiu, e principalmente as pessoas compram, né? Você já teve que demitir cliente para se manter coerente, para manter a tua integridade? Você já teve que demitir cliente onde você enxerga, puta, aqui não faz sentido eu estar, apesar de ser uma grana violenta que vai entrar, e eu entro em conflito aqui, né? E eu não entendi a sua pergunta, Luciano. Se você deixou de aceitar algum contrato, algum Ah, convite, sim, mesmo muito. que Inclusive, milionário, porque de repente você fere teus valores, não faz sentido o cara querer associar a tua imagem com aquele tipo de projeto ou de iniciativa, né? Luciano, eu só vou falar aqui, porque a gente está nesse ambiente reservado aqui. Eu não gosto de ficar falando disso, até porque Quer que eu fica. pause? Eu Eu tô posso pausar a gravação, quer? num ambiente seguro aqui, eu só não gosto porque acho que pode parecer que eu, inclusive, estou tirando alguma vantagem em relação a isso. Mas, por exemplo, eu recebi uma proposta que era assim, um caminhão de dinheiro chegando aqui em casa. Bom, caminhão de dinheiro para fazer um talk show com o CEO de uma Bet. Então, assim, uma coisa incrível, era uau, a sua grande chance, quem estava por trás desse convite era um dos maiores publicitários, ou o maior publicitário do país, e ele me chamou porque eu vou dar esse valor reputacional da credibilidade. A gente vai gravar num estúdio. Nossa, vai ser muito bacana e tal. Nossa, mas era um caminhão de dinheiro mesmo. E eu falei, nem pensar, não quero. Tchau. Eu fui muito assediada. Mas nem gosto de falar muito sobre isso, só contei assim várias. Eu recebo muitas propostas assim, nada que para mim não tem mais sentido. Essa altura do campeonato, bom, nunca teria, né? Mas principalmente agora, ainda mais com essa consciência que eu venho adquirindo e graças ao PLV, no comecinho o Alexandre falou assim: "Ah, você se reinventou". Eu não gosto dessa palavra, Alexandre. Eu gosto de dizer que eu estou me redescobrindo. É, é uma descoberta e é muito prazeroso a gente descobrir que pode traçar novos caminhos, a possibilidade do novo. Na idade em que eu estou, em que as mulheres só estão discutindo a menopausa, a aposentadoria, não sei o quê, e eu estou no novo, né? E é uma redescoberta. Gente, é bonito demais, é muito potente. Querida, vou usar essa palavra para mim também, para todos. É É, isso. descobertas. Obrigado. É. E, Gil, é interessante, né, que você colocou aí, acho que, e tem a ver também com o Thich Nhat Hanh, o budismo e tal, a gente percebe o quanto essas mudanças internas e essas redescobertas mostram potências que estão aqui dentro e que quando você destrava são, e eu concordo aí com a Ana, né, de, embora você traga no seu discurso essa coisa, ai, mas, né, do ceticismo e tal, a sua voz e a potência da sua voz traz o positivo. Por mais que você ache que você está trazendo um ceticismo, você traz um positivo que é intangível.
E eu gosto muito do que a Tânia traz, inclusive a Tânia fecha o nosso Fem Leader com uma fala dela. Ela fala: olha, essa é a Tânia 29/8/2025, porque a Tânia de ontem não era assim, né? E ela mostra, assim, nesse dia a dia, como essas redescobertas nos alimentam de nós mesmos e que alimentam os outros, né? E isso é lindo demais. Então, obrigada. Aqui também a referência à querida Tânia. E Vânia. Vânia, Bom dia a todos. Que bom conseguir abrir a câmera, Ju. Sempre bom te ouvir. Quando eu vi que era você, eu falei, estou indo no médico, mas eu vou entrar porque a gente tem essa conexão do campo, né, da comunicação, que eu sei o quanto é importante para você. Queria só fazer dois comentários em relação ao que você falou. Eu também já disse não para empresas que me procuraram, empresa de tabaco especialmente. Fui procurada 2 vezes com propostas muito tentadoras e como é bom a gente poder dizer um não sincero, um não sem peso, um não que não deixa uma sensação de que estou perdendo alguma coisa. Não, é um não que fortalece, não enfraquece. Segunda coisa é que, de fato, essa sua energia, a forma como você conduz, ela é inspiradora e a inspiração nos ajuda muito. Tive uma experiência recente que eu estou muito marcada por isso. Eu comecei uma turma nova na ECA, né, na pós-graduação da ECA, que era um curso presencial com 20 pessoas, e a primeira turma, eu abri a primeira turma de um curso online com 100 pessoas na sala. Eu confesso que eu estava mal, assim, energeticamente cansada, mas quando eu entrei na sala, eu fiquei tão animada, e a gente teve 3 aulas, a última aula foi ontem. Eu tenho fechado as aulas às 10h30 da noite, com 90 pessoas com a câmera aberta, e numa vibração, numa intensidade, e a gente combinou que a nota dele seria avaliada por artigos no LinkedIn. Foi uma ideia que eu tive de última hora, e eu estou impressionada com a qualidade da produção deles. Não é o que eu falo, mas o quanto eles foram tocados e o que eles estão produzindo. Então, a gente tem mesmo esse papel de inspirar, de deixar sementes e ver o quanto isso prospera. Queria te fazer uma pergunta em relação a um tema muito importante agora, que é o retorno. Existe aí um movimento, eu entendo, de revitalização dos canais oficiais, do jornalismo profissional, né? A rede está tão aberta e tão cheia de fake news e tal, que eu vejo uma possibilidade de fortalecer as mídias convencionais, porque elas têm governança, né? Um jornal, se ele publicar algo errado, você vai lá, reclama e tem direito até a um processo, enfim. Eu acho isso muito positivo, mas eu queria ouvir de você, Ju. A gente falou agora que o Pelca não monetiza, não monetizou o que ele fez. As emissoras e os veículos de comunicação vivem da monetização do que eles produzem. Qual que é a tua experiência em relação a esse jornalismo, quando você fala de corrupção? O quanto você, na sua jornada, viu o jornalismo ser de fato responsável, de fato ético, e se isso tem evoluído ao longo do tempo? O quanto a gente pode confiar na mídia tradicional que usa rostos como o seu, né, que usa a sua competência de comunicação para construir uma realidade, que é isso que eles fazem, né, construir uma realidade. Você fica à vontade de falar um pouquinho disso? Vânia, eu sou jornalista, né? E eu continuo confiando muito no jornalismo. Todos temos agenda, todas as empresas têm agenda e as empresas de comunicação também têm agenda. Algumas, inclusive, abrem a linha editorial delas, isso é claro, mas eu entendo que a gente pode confiar muito no jornalismo, né? Por mais que tenha uma linha editorial, as coisas emergem porque nós estamos no tempo da transparência. Um tempo que é muito bem mostrado aqui no seu livro, que por acaso estava aqui do meu lado, que eu altamente recomendo para vocês. A Vânia lançou esse livro recentemente, há poucos meses. Eu comprei pela internet, que eu não consegui ir no lançamento, mas fala-se muito Pia aqui também. desse tempo que a gente está vivendo, em que tudo emerge. A Vânia fala muito disso, ela cita inclusive Platão, né, a alegoria da caverna,
para mostrar isso, para ilustrar isso, que de alguma forma as coisas vêm à tona, cada vez mais, mais do que nunca. E o jornalismo, ele só reforça isso. Então, não dá para cobertar nada. Por mais que haja um viés, é claro que tem um viés, sempre tem um viés, inclusive nessa cobertura política atual. Mas eu continuo confiando muito no jornalismo. E esse livro traz como mais do que nunca a transparência. Nós estamos vivendo um tempo em que a integridade está sendo demandada, então a Vânia está aí com uma turma de 100 pessoas e elas estão motivadíssimas porque elas querem esse lugar da positividade, um lugar que tenha uma possibilidade de futuro, mas também nós estamos no tempo da transparência. Então, quando a Ingrid Guimarães entra lá num avião e a American Airlines tira ela do assento, ela com essa potência aqui que é o celular, ela grava um vídeo e ela derruba as ações da American Airlines, né? Então, assim, isso no streaming, em geral, isso já está acontecendo. Então, se isso está acontecendo, mais do que nunca, no jornalismo, que tem esse potencial de credibilidade, que tem os pilares firmes ali de combate à fake news, à disseminação de informações falsas, mais do que nunca o jornalismo é relevante. Fazer só um acabamento aqui, Ju, porque eu acredito, eu, na verdade, tenho uma tese de que a transparência pode nos salvar, no sentido de gerar, né, um pouco de vergonha, um pouco de senso de responsabilidade. Uma perguntinha para finalizar. Você está se redescobrindo, você acha que você poderia se redescobrir de novo no jornalismo, numa bancada, ou o teu caminho agora de fato é outro? Não, sim, quando eu saí, Vânia, eu fui convidada praticamente por todas as empresas de comunicação para algum lugar ali na bancada, e naquele momento eu vi que seria um trabalho menor, no sentido de que eu repetiria algo com uma estrutura que não seria tão boa. Então, não estava preparada para esse momento de redescoberta. Hoje já é totalmente diferente. Hoje, se eu recebesse um convite, eu adoro televisão, né? Então, se eu recebesse um convite para estar, por exemplo, num programa, para mim seria uma oportunidade maravilhosa. E aí eu iria como uma nova pessoa, como a Tânia fala, né? Aquela de ontem, do dia 28 de agosto, já não é a outra do dia 29. Então, com muito mais consciência, sabe? Porque esse período em que eu passei aqui foi um período de muito desenvolvimento e de transformação, né? Sim, não, Obrigada por ser uma leitora, obrigada, viu? Obrigada Nossa, está, esse é o livro. Olha só, ele tá todo. Olha como é que ele tá, Vânia. Que honra! Maravilhoso. Obrigada. Ele é Obrigada. maravilhoso, uma bíblia para mim. esse período que eu passei, não, que estou passando e que se vamos tentar continuar passando, não é? Porque acho que é contínuo. Olha, vamos passar para o doutor Jamal e para o Rodolfo, e talvez a gente passe alguns minutinhos de 9h30, eu sei que muitos têm compromisso. Deixa eu só deixar um aviso aqui final. Acho que primeiro, tudo que a gente está falando, né, que tem essa questão, obviamente, do desafio com o cinismo, com uma agenda externa muito difícil e que a gente se vê muita incoerência, mas ao mesmo tempo acho que há uma clareza de que as pessoas querem integridade, coerência, e quem oferecer isso, eu diria que, sabe, tem tudo para se fazer, inclusive no mundo das empresas, das organizações. Eu vejo isso indo às empresas, as pessoas querem fazer o certo, e eu acho que uma liderança empresarial que oferecer coerência, oferecer propósito para valer, valores para valer e dê um bom exemplo, tem tudo para colher belíssimos frutos. Mas tudo começa conosco, nós estando bem. E é por isso que eu acho que é tão importante que nós estarmos juntos. Eu falo porque todos nós estamos numa certa nossa atividade é uma atividade de performance em certos momentos. Então, você subir num palco, você ser um CEO, um diretor que tem aquela reunião, você precisa estar bem para você emanar coisas boas. E realmente acho que o nosso papel aqui é nós nos ajudarmos para que a gente esteja com essa, sabe, com essa energia elevada, porque é isso que vai transmitir para as pessoas e não o que a gente fala. Por isso que eu acho que tudo isso aqui é tão importante. E agora, assim, só uma mensagem final, a gente vai ter 3 sessões bônus muito especiais em setembro. Eu sei que a agenda é intensa, mas realmente são muito especiais, assim como esta, que é a com Guido Palazzo, no dia 11 de setembro, dispensa apresentações, acabou de lançar o livro. No dia 16,
que é esse antropólogo, professor de Princeton, que é o Agustin Fuentes, que é espetacular, escreveu o livro Why We Believe, que é Por que que a gente acredita nas coisas, que explica muito dessa polarização e que basicamente para o crente a crença não é crença, é realidade, e ele vai falar sobre isso. Esse cara é fantástico, quem procurar no YouTube os vídeos dele vai ver. E no dia 18 com o Bob Chapman, que olha, não vai ser difícil repetir uma outra conversa com o Bob. Então, assim, essa daqui é, sabe, assim, espero que eu esteja enganado, mas não percam. Então, realmente essas 3 de setembro, peço E uma vocês. última, e uma Ah, última mensagem antes de passar aqui para o Rodolfo, depois para o Dr. Jamal. Pensando nessas mudanças internas, em como fomentar essas mudanças internas, essa conexão, eu vou fazer o merchan aqui do programa Family Leader Conexão e Expansão, que vai acontecer dia 26 a 28 de setembro, lá em Monteiro Lobato. Carol Coelho esteve lá ano passado, a Gil esteve lá ano passado, a Ana Siqueira, a Ana Malvestil, e foi sensacional e nós vamos repetir. Então, quem quiser, está aberto aqui, tá? Para virtuosos participarem. As inscrições estão no finalzinho, tem as vagas estão no final, tá bom, pessoal? Então corram lá. Me e chamem. vamos fazer o seguinte, Rodolfo e Jamal, se puderem falar, os dois, que aí a Gil faz um apanhado dos comentários de vocês. Rapidinho. Primeiro, Gil, super obrigado aí pela sua disponibilidade e a gente tem que, acho que, agradecer à Rede Globo por ter mandado você embora, né? Acho que esse é o ponto mais importante. Verdade, é verdade. Abriu as portas para mim, para eu voar. Exatamente, que toda essa energia, essa voz tem que ser utilizada com um bom sentido. E segundo, como você falou, acho que todas as pessoas precisam ter uma referência. E você falou uma referência feminina, e eu tenho a minha referência feminina, a minha querida Amore, a Noemi, pela sua Maravilhoso. delicadeza, sensibilidade eterna. Mas eu queria fazer uma pergunta muito em linha com o que o Luciano falou, até trazendo uma referência aí do Felca. Se de repente esses meios que não são tão assim positivos, eles não justificam o fim. Vamos supor, quando você tem o Felca, que no fim mobilizou todo o nosso legislativo e o governo, obviamente que os deputados, os legisladores, eles embarcaram nisso porque eles acham, que legal, porque eles tinham que fazer isso, né? Não tinha outra saída porque teve uma mobilização, né? Então, a minha pergunta será que em alguns casos não é, no fim, positivo? Eu não estou comparando com dinheiro, vamos tirar dinheiro dessa discussão, né? Se tem alguma oportunidade em que você possa levar a sua mensagem, mesmo que o segmento não seja um segmento, vamos supor, positivo, entre aspas, não faria sentido? O SG é isso, né, Rodolfo? Eu entendo assim, é uma pressão externa que veio aí Isso. e as empresas pressionadas acabaram dando alguma resposta. Então, de certa Exato. forma, eu acho que sim. É claro que sempre vai ter essa pegadinha, a gente vai ter que estar de olho. Recentemente, eu fui convidada para ser embaixadora de uma organização de ESG, não sei das quantas, e quando eu vi, era uma organização que tinha como objetivo fazer advocacy e emplacar um projeto de lei que iria beneficiar um determinado grupo econômico no Brasil e empurrar nas compras públicas, o projeto ia botar um jabuti lá de uma tal maneira que as compras públicas teriam que ser só daquele grupo econômico. E eu ia ser a embaixadora lá do negócio. Então, assim, essa coisa dos meios que nem sempre são os melhores, aí eu acho que a gente tem que ter essa cautela mesmo e saber tirar proveito. No caso do Felca, claro que a resposta, os deputados mais conservadores, eles não tinham nenhum interesse em entrar naquilo ali, mas eles foram arrastados para aquilo ali pela opinião pública, pela reação da opinião pública, né? Então é saber ter essa malícia e tirar o melhor proveito da situação, um proveito positivo, né? É isso. Dr. Obrigado, Jamal. parabéns. Então, Jamal, para fechar com chave de ouro. Imagina, a Juliana, que deu todo o ouro para nós. Muito obrigado. Gratidão. Eu queria dizer que
Bom, metade do meu atendimento do dia a dia é de crianças. E um dia, atendendo uma criança, eu não sei como que o assunto veio à tona de sustentabilidade em si, e era uma criança de acho que uns 8 ou 9 anos, não lembro, uma menina, e eu não esqueço a voz dela falando: Ah, tio, os 3 R's: racionalizar, reutilizar e reciclar. Ela falou assim para mim, aí eu falei, mas me explica um pouco melhor o que é isso, né? E não é que ela me explicou. Então, o que eu queria dizer aqui, eu sei que nós estamos no meio de executivos e que crianças não cabem exatamente sempre nos nossos temas, mas eu tenho sim a esperança. Eu acho que, independente dessas negatividades, eu acho que o nosso eco está chegando e vai chegar cada vez mais. Ah, doutor Jamal, inclusive na- no prefácio da quinta disciplina, o Peter Senge, ele faz uma reavaliação, né? Eu comprei o livro atualizado, quando a gente foi estudar agora o livro, e aí ele cita que ele pede um prefácio, você lembra disso, Alexandre? Ele cita que ele pede um prefácio para uma grande autoridade de administração, que em um parágrafo ali resume todos as 500 páginas do livro dele, e ele fala que os problemas acontecem, né, na administração, que destrói as pessoas, e os problemas acontecem lá atrás, quando somos crianças. É um prêmio pela melhor roupa de Halloween, as notas nas escolas, as estrelinhas douradas. Então, mais do que nunca, eu acho que as crianças têm um espaço enorme aqui nesse ambiente e na nossa sociedade, né? O Peter Senge, inclusive, falou disso, né, naquele dia, na sessão. Temos que ouvir, escutar mais as crianças. É verdade. Essa é uma frase do Edward Deming, né? Educação e trabalho, dois lados da mesma moeda, uma mentalidade ainda da era industrial. Olha, queridos, foi uma sessão inesquecível, mais uma. Muito obrigado por vocês ficarem até o finalzinho, porque eu sei que vocês têm seus compromissos. Enfim, continuamos juntos. Vocês tenham um belo dia, um excelente final de semana, e é isso, né? Vamos aqui nos nutrindo, aprendendo uns com os outros. Gil, Gil, que muito obrigada. generosidade sua, Obrigada. Obrigado, maravilhosa Juliana. A sessão, gente quer umas 15 inesquecível. sessões, a gente quer umas 15 sessões bônus só com você. É um retreat com ela, como disse a Ana. Tem que ser um retreat com ela, não é? Obrigado, Obrigada, querida. gente. Obrigada, Obrigado por querida. sua amizade, Obrigada. sobretudo. Obrigada, Obrigado. obrigada. Bom dia, Tchau, tchau, pessoal. gente. Ótimo fim de Bom fim semana. de semana. Bom dia. Ótimo dia. Obrigada, tchau. Valeu.